Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 7 de escrita de sinais. Antes da aula, alguns avisos aqui. Eu assisti às aulas anteriores e estava meio esquisito, então agora a configuração de câmera está melhor. Eu tenho mais espaço horizontal e a câmera agora não está espelhada. Então, ó, essa é a minha mão esquerda e essa é a minha mão direita. É como se você estivesse conversando comigo mesmo, se você estivesse me olhando aqui, ó. Esquerda, direita, ok? Essa aula é de reforço, a aula não é menos importante por causa disso. É porque além de a gente adquirir novos conhecimentos, também é importante que a gente não os esqueça. Então, para isso que existe essa aula de reforço aqui. Eu recomendo que você tente fazer este exercício sozinho. Na descrição do vídeo tem um link. Isso aqui é um arquivo no Google Docs. Você pode imprimir como PDF, enfim, faça como você quiser. Ou então tirar uma print, tentar copiar num papel. O exercício é o seguinte, ó, tem que completar as configurações de mão, como nesse exemplo aqui. Então, olha, aqui nesse exemplo, deu uma mão assim. Aí você tem que fazer isso e isso. E aí você vai fazer isso com cada letra do alfabeto. Não são bem todas as letras do alfabeto, porque eu tirei as letras que possuem movimentos, como o K, o Z, que ia ficar complicado de fazer, né? Então, se você já tentou fazer, agora vamos à resolução do exercício. Eu vou praticar aqui junto com vocês e mostrar passo a passo como que você tem que pensar na hora que você vai escrever. Primeiro vamos à letra A. Muito importante ressaltar aqui, olha, que a gente tem esse jeito de escrever a letra A e esse jeito de escrever a letra O. É a mesma coisa, tá, pessoal? Isso aqui no caso eu fiz uma mão esquerda, né? Isso. Olha, eu fiz uma mão esquerda assim. O que está do lado esquerdo, olha, esse daqui é como se fosse a letra A assim, olha. E essa daqui é a letra A mais fechadinha. Na Libras não tem diferença. Por exemplo, o sinal de abril, você pode fazer tanto assim quanto com a mão assim. Tanto faz a letra A dessa forma ou dessa forma. Eu, pessoalmente, quando eu estou sinalizando, geralmente eu faço um A mais fechadinho. Mas na escrita, eu escrevo com esse primeiro A aqui, porque é mais fácil de escrever, entendeu? É só você fazer um quadrado e uma linha reta assim, ó, não tem que fazer essa curva aqui, entendeu? Então vamos começar. Se vocês perceberem bem, isso aqui é tudo a mão direita, ó, porque vamos pegar esse de exemplo, essa letra A aqui. O dedão está do lado esquerdo e o dorso da mão, lembra que eu falei que ele é preto? Então, como eu escrevo na minha perspectiva, eu estou vendo o dorso da minha mão e o dedão está para o lado esquerdo. Significa que é minha mão direita, não tem como ser outra mão. Porque se eu olhar as costas da minha mão com a mão esquerda, o dedão fica para a direita, entendeu? A letra A feita com a mão esquerda seria o oposto, ficaria assim, ó, o dedão para cá. Então vamos lá, ó. A letra A. Agora a letra A de lado, porque isso aqui já está feito, né? Agora a gente tem que fazer essa daqui e essa daqui. A letra A de lado, como seria? Seria assim, olha. Porque a minha esquerda está branco e a parte direita aqui está preto, né? Então fica metade metade. Lembrando, a palma branca e o dorso, as costas da mão sempre na cor preta, preenchida. Então fica dessa forma. Mas aqui eu fiz só a mão em S, falta colocar o dedão. Aonde que vai o dedão? O dedão vai aqui. E agora vamos para a letra A. Se eu estivesse olhando a palma da minha mão. O dedão, ele fica para a parte direita. Então, fica aqui o dedão. E fica tudo branco porque eu estou vendo a palma da minha mão. Então, olha, eu tenho aqui, dedão na esquerda, dedão vai para a direita, dedão vai para, continua na direita. Pode ser que isso te cause um pouco de confusão, porque se você perceber bem, o dedão, ó, ele não está nem para a esquerda e nem para a direita. Ele está no meio, mas não tem como eu escrever no meio, né? Eu tenho que escrever em algum lugar. Eu ia fazer assim, ó, vamos supor, com o dedão aqui no meio, não dá. Ia ficar parecendo que é o dedo médio, o dedo do meio. Então, o dedão, nesse caso, ele fica para a direita. Como eu disse, confie no processo. Com o tempo, vocês vão percebendo esses padrões e isso é absorvido naturalmente. E vocês vão entender melhor por que, que é dessa forma. Com outros dedos. Por exemplo,
Por exemplo, o polegar é um pouco mais difícil, o indicador fica mais claro. O dedinho também chega a dar uma confundida quando você está fazendo essas três perspectivas. Mas, como eu disse, confie no processo, vocês vão se acostumar. A letra B. Olha como é que é a letra B. O dedão da minha mão direita aqui, ó, ele está para o lado esquerdo. Igual está aqui na escrita. E agora eu vou fazer ele... Vou fazer ele assim, tá? Vamos fazer ao contrário dessa vez. Vou fazer essa letra B como se eu tivesse assim. Não vou fazer de lado, não. Estou vendo a palma da minha mão, então é branco. E o dedão vai aonde? O dedão, se eu ver bem, ele está na minha direita. E como que eu escrevo ele aqui? Escrevo assim, ó. Pronto, B. Se quiser fazer mais bonitinho, pode fazer um quadradinho assim, ó. Letra B. Isso aqui é o B se eu estivesse vendo ela. Agora, de lado, como que fica? De lado fica assim, ó. Essa é a letra B de lado. Agora a letra C. Como que faz a letra C? Do mesmo jeito, coloca aqui, de lado, e aqui, preenchido. Só para deixar claro, quando você está escrevendo na mão, pode escrever a letra C assim mesmo, não tem que fazer essa parte mais grossa não, porque dá para entender muito bem que é a letra C. Mas se quiser fazer um negócio mais bonitinho, pode fazer aqui mais grosso. Eu vou fazer assim, porque vocês estão aprendendo agora. Então eu vou respeitar um pouco mais a escrita de forma, mas a escrita manual é interessante que você faça de uma forma mais simples, porque o objetivo aqui é a gente escrever mais rápido, né? A letra C, se você perceber bem, ela não roda. E por quê? Porque algumas configurações de mão são assim. Mais para frente a gente vai se aprofundar nisso, e tem algumas configurações de mão que simplesmente não dá. Eu vou dar um outro exemplo, que vai ser quando a gente chegar no F. Vocês vão perceber que o F, o T, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A configuração de mão em P, não tem como você rodar ela, sabe? Não dá para você escrever ela de outra forma. Como é que eu vou escrever o C assim, ó, entendeu? Dá para resumir assim, algumas configurações de mão a gente escreve sempre como se você estivesse olhando de lado. Mas apesar da forma parecer que é uma configuração de mão de lado, você tem que prestar atenção nessa parte aqui, se está branco, se está preto. Igual olha aqui. Eu fiz errado, né, gente? Vou falar a verdade, né? A letra 6 palmada é assim, ó. É porque ali o preto já, a parte virada já está feita, né? Então, ó, eu tenho a letra C de lado e olhando para minha palma. É importante que você se atente no quê? Olha dentro da configuração de mão. No caso da configuração de mão em C aqui, ó, você vai olhar isso. É isso que conta, entendeu? Aqui eu sei que está de lado. Se você olhar bem a forma, parece que todas estão de lado. Mas não, ó, essa está assim, a outra está assim e a outra está assim, entendeu? Vamos agora para a letra D. Como eu disse, o indicador ele é um pouco mais claro. Na verdade, ele é bem mais claro. Ó, a letra D. É uma bolinha, porque é a mão em O, é aquela base em O, e levanta o indicador. Olha, aqui estava assim, eu olhando as costas da minha mão, tá preto. Agora eu virei de lado. Onde que está o meu indicador? Claramente está aqui na direita. E é isso que vai acontecer, ele vai ficar aqui na direita. E metade. E agora vamos para a mão assim. Estou olhando a palma da minha mão, então eu coloco branco e continuo na direita. O meu dedo indicador continua na direita. Então, ó, vai ficar assim. Letra E, tá assim. Desculpa aí a caneta, tá, pessoal? Mas, ó, letra E tá assim. Aí de lado vai ficar assim. E olhando a palma da minha mão, vai ficar como? Assim, ó. O dedão vai para a direita. Se você perceber bem, na letra E já fica um pouco mais claro, né, do que na B. Não, talvez na verdade também fica, né? Se você perceber bem, ó, letra E, o dedão tá para minha esquerda, o dedão ainda tá para minha esquerda e agora o dedão claramente está para a direita. Até que faz sentido. De novo, aqui parecido com a letra C. Olha a letra F. Parece que ela está de lado, né? Uma dica que eu dou é faz primeiro a base e depois você pensa nos dedos. Por exemplo, a base aqui. O F é assim, agora eu vou fazer o F de lado.
palma para cá branco, para cá preto, então vai ficar na metade metade, né? Aí feito isso, agora sim eu coloco os dedos. E como eu disse, o F não tem o que rodar, entendeu? Então a letra F vai ficar assim mesmo, ó. E aí o dedão um pouco mais grosso, porque para deixar bem claro que é o que olhando da minha perspectiva aqui, o dedão está mais perto de mim, então o dedão ele fica mais grosso, tá? É assim que a gente diferencia o F do T. Se vocês forem ver bem aqui, olha a letra T, como é que o indicador que é o que fica mais grosso e o dedão bem fininho, e aqui já é o contrário, é o dedão grosso e o indicador fino. Posso até deixar mais grosso, bem exagerado, se eu quiser destacar, ó, F. E agora, vamos para quando eu estou olhando assim. Aí quando eu estou olhando assim é como? F. Então eu tenho F, F, F. Letra G. Vamos lá. A base, se vocês perceberem bem, vai repetir sempre, né, gente? Vamos fazer mais rápido aqui. Aí, agora o indicador. Onde é que ele está? Quando está de lado, o indicador está na parte direita, então fica aqui e aqui, o dedão. E agora, quando eu estou vendo assim, também fica na direita o dedão e aqui. Então temos a letra G. E se vocês perceberem bem, olha a letra A, onde é que fica o dedão de lado, e o G. Viu como é que fez sentido? Bate, tá vendo? Não é diferente. O I. A base vai ser metade aqui, e assim vai ser branco. Isso aí a gente já sabe. E agora o dedinho, onde é que vai o dedinho? Aqui. O dedinho já vai aqui. E aqui o dedinho também vai aqui. Olha. Letra I. Aqui o dedinho está na esquerda. O dedinho continua na esquerda. E aqui o dedinho vai para a direita. Aqui que vem um truquezinho. Se você olhar bem, o dedinho, na verdade, ele está mais para a direita, sabe? Só que a gente tem que priorizar um dedo só. Porque vamos imaginar, vou fazer uma mão assim, ó. Se eu tiver uma mão assim, ó. Olha, aqui, então, aqui no caso, na direita tem um indicador e na esquerda tem um dedinho. Se eu girar de lado, uma mão tem que ficar na direita. Se você for ver bem aqui, olha só como é que é. A gente prioriza o indicador. Aqui meu indicador está na direita, o indicador continua na direita e agora sim o indicador foi para a esquerda. Entendeu? Aí aqui, o que acontece? Se o indicador e o dedinho ficassem na direita, como é que ia ficar de lado isso aqui? Ó, o indicador ele fica na direita, né? Quando está de lado, ó, o indicador está na direita. O dedinho também, aí ficaria assim. Fica esquisito, né? Então a gente mantém o dedinho como? Assim. Ó. Se você for bem minucioso, você vai ver o dedinho está claramente na direita. Mas por essa questão da gente priorizar o dedo indicador na hora de escrever, o dedinho ele vai para a esquerda, senão eles ficariam os dois sobrepostos no mesmo lugar, não tem como escrever duas coisas em cima uma da outra, né? Agora eu vou acelerar um pouquinho, tá? Porque a aula tem que continuar. A base a gente já sabe, uma de lado e outra assim. Posição do dedo. Aqui está na direita. Assim, também continua na direita. A letra M aqui é como se ela estivesse de lado, né? Seria melhor que isso aqui tivesse escrito assim, ó. Que aí agora sim vai fazer sentido, ó. Ela de lado e ela em pé. Letra N, mesma coisa. Vou refazer ela aqui, ó. N. Ó, se você reparar bem, ó, no caso da minha mão direita, o N está mais para a esquerda. Então também fica aqui um pouco mais para a esquerda. Ó. N de lado e assim. O O, muito fácil. Mantém a forminha em O. De lado. Ó. O P é um daqueles casos que a configuração de mão parece que está de lado. É só você fazer a base e os dedos ficam iguais. Então, olha, de lado seria assim e eu olhando a palma da minha mão seria assim. E daí eu copio, ó. A configuração de mão em Q, aqui é uma das que está em plano chão. E aqui seria melhor reescrever assim, ó. Tá. Aqui. Porque é como se fosse uma mão em 7.
É que ela está cortada, né? Porque ela está em plano chão. Então eu tô com a mão assim. E agora eu vou fazer isso daqui, de lado. Como é que ficaria isso daqui? E o dedão maior porque está passando na frente. Cortado porque está no plano chão. E se eu estiver vendo assim, para cima, aí já é assim. E lógico, se você quiser, você pode fazer isso daqui, ó. Escrever dessa forma. Dessa forma fica muito melhor, fica muito visual. Olha, a letra aqui para baixo, aí depois ela pro lado e ela apontando para cima. Fica mais visual. Você bate o olho e fica mais fácil de ler, entendeu? Vamos à letra R, a base. A gente já sabe que é essa daqui, de lado e assim. E agora falta colocar os dedos. Como é que vai ficar? R. Aí aqui o indicador vai para a direita. Igual aqui o indicador foi para a direita, tá vendo? Aqui o indicador estava na esquerda, foi para a direita. Na letra R é a mesma coisa. O indicador estava na esquerda, foi para a direita. Lembrando que o indicador é esse dedo aqui, ó. É o dedo que está inclinado. Esse dedo que está aqui, ó, é o dedo médio. E agora, assim, se você perceber bem, ó, o R aqui, ó, tá na esquerda, tá na direita e continua na direita. Letra S, muito fácil. O T é igual o F, só vai mudar a parte do dedão que é mais grosso. No caso, o indicador, desculpa. Letra U. As bases a gente já sabe, uma vai ser assim na metade. Aqui o dedo vem para a direita. E aqui continua na direita. O V faz a base e vem para a direita. Aqui, se vocês perceberem bem, ó, isso aqui é espelhado, né? Não tem como rotacionar. Então vai ficar a mesma coisa. Vai fazer a base e olha. E só para deixar claro, o W ele pode ser escrito tanto dessa forma em quadradinho ou em círculo, porque você pode fazer o W assim, ó, com a mão em O ou com a mão mais fechadinha. Ó. Então, tanto faz você fazer W assim, ó, ou assim. Os dois aqui, ó, são a letra W, entendeu? Aqui é da mão em X, né? Ela de lado. Olha como é que respeita, olha. De lado, aí eu tá apontando para cá. E agora, quando eu estou olhando aqui. O Y. Lembra do dedinho? O dedinho vem para cá, olha só o dedinho aqui. Da letra I. O dedinho do lado esquerdo e o dedão vai para o lado direito. Y. E aqui também. Mas se você perceber bem, isso aqui não é a mão em Y exatamente, é a mão mais fechadinha assim, ó. Porque a letra Y mesmo, com o dedão para fora, seria isso daqui, olha. Seria assim, ó. Tem uma diferença, tá vendo? Do dedo assim, da configuração de mão em A, para isso daqui, que é realmente o dedão levantado. O joinha, se você quiser escrever um joinha aqui, é da mão esquerda mesmo, ou da mão direita, tanto faz, com essa espelhada, é assim, e um dedo no meio assim, pequenininho. Significa joinha. E agora a última. Aqui é a mesma coisa disso daqui, só que ao invés de estar no plano parede, está no plano chão. Que seria a configuração de mão da letra Z, só que sem movimento, né? Como ficaria isso? As bases a gente já conhece. É essa base e essa base. Aqui, o indicador fica para a direita
lembrando que é plano chão, e também continua na direita. E por ser plano chão, aqui eu escrevi isso e isso. Eu quero plano chão, eu quero paralelo com o chão, assim, ó. Então daí eu vou cortar. Ou então, como eu já falei, pode fazer separadinho aqui o dedo, que também conta como plano chão, ó. Fazer assim, ó. Essa foi a nossa aula de reforço, foi uma aula mais longa, mas a gente está fazendo um negócio mais devagar, como eu disse, tem que aprender devagar. E assim é bom que eu consigo atender desde o mais avançado ao mais básico, né? Deve ter pessoas que vão assistir isso aqui, vão achar a explicação muito demorada, vão querer pular um pouco, ou já conseguiram acertar de primeira. Para quem conseguiu fazer isso, meus parabéns. Mas eu tenho que dar a explicação de uma forma mais devagar também, para que as pessoas que estão com dificuldade consigam entender também. Então essa aqui que é a resposta do exercício. Espero que tenha ficado bem claro. E na próxima aula vamos nos aprofundar naquele conceito de plano parede e plano chão, embora a gente já tenha feito um pouco disso, mas vamos reforçar isso e mostrar também um pouco a questão da posição dos dedos. O que é um dedão, um dedinho, como que diferencia isso. Vou explicar isso de uma forma mais detalhada na próxima aula. E futuramente vamos ver se a gente consegue também fazer uma aula escrevendo de fato. A gente escrevendo nossos primeiros sinais para colocar esses conceitos em prática, escrevendo frases curtas como oi, bom dia, tudo bem, e até logo, te vejo na próxima aula.